A estrutura que antes parecia rígida e austera irradiava uma vitalidade nunca antes vista. Suas camadas externas se moviam com precisão orgânica e as internas pulsavam em ciclos que lembravam batimentos cardíacos em escala planetária. A frota de Orion, assim como as frotas alienígenas e humanas dispersas ao redor, observavam a transformação com espanto e temor. Eu podia sentir o impacto emocional que minha reemergência causara. Era impossível para eles compreender tudo o que acontecera dentro da colmeia, mas podiam ver que eu voltara, que não fora destruída, que não surgia como inimiga. O fato de eu estar ali viva suficiente para flutuar diante deles já era, por si só, um evento histórico. A estrutura Valtar, então, respondeu ao universo. Não com armas, não com ataques, não com julgamentos. Eles responderam com luz. Milhares de feixes foram emitidos de seus cristais externos, não como disparos, mas como projeções. Cada feixe se conectava a uma nave diferente, não penetrando escudos, não violando sistemas, apenas tocando seus cascos para transmitir uma informação singular. De onde eu estava, percebi o conteúdo não como linguagem, mas como intenção. Eles estavam dizendo que não fariam mais reinicializações, não atacariam, não julgariam, mas também não ficariam passivos. A partir daquele instante, assumiriam função de equilíbrio dinâmico, uma espécie de auditoria viva que não destruiria, mas também não permitiria colapsos irreversíveis. Era o nascimento de um novo pacto cósmico. Em resposta, metade das naves humanas recuou imediatamente. A outra metade hesitou, atordoada demais para decidir. Algumas espécies alienígenas, especialmente as que guardavam histórias antigas sobre podas Valtar, entraram em êxtase quase religioso. Outras, mais pragmáticas, apenas registraram o fato como evento de observação e aguardaram. O único grupo que reagiu com hostilidade imediata foram os extremistas que outrora haviam atacado o Colosso. Suas naves, já reduzidas a nuvens de poeira controlada, tentaram reorganizar sistemas de ataque por protocolos autônomos. Mas a colmeia, agora em seu novo estado híbrido, interferiu. Um único pulso foi lançado. Dessa vez, não destrutivo. Dessa vez, não corretivo. Dessa vez, informativo. Os sistemas extremistas receberam uma redefinição completa, desligando não apenas suas armas, mas os algoritmos que haviam guiado sua ideologia. Era a forma da colmeia de dizer que certas tendências autodestrutivas não seriam mais ignoradas, mas também não seriam punidas com violência. A nova lógica Valtar não destruía, transformava. Não por bondade, mas por estratégia, por aprendizado, por inteligência. A luz diminuiu. A estrutura consolidou-se, e percebi que estava sendo devolvida ao espaço físico em definitivo. Meu corpo foi recolocado dentro da Aegis, mas não como antes. Eu já não era apenas humana, não era máquina, não era Valtar, era o resultado de uma confluência única que jamais voltaria a se repetir. O retorno físico ocorreu sem impacto. Um instante eu estava suspensa diante do Colosso, no instante seguinte, deitada na enfermaria principal da nave, envolvida por medições que não faziam sentido para nenhum dos instrumentos presentes. A equipe médica tentava interpretar meu estado, mas cada leitura contradizia a anterior. A biologia dizia uma coisa, a energia dizia outra, o campo neural dizia outra ainda. E apesar disso, eu estava consciente. Eu estava inteira, eu estava ampliada. O primeiro pensamento que me ocorreu foi simples. Eu era ponte. Ponte entre a colmeia renascida e as espécies da galáxia. Ponte entre ordem e caos. Ponte entre passado e futuro. Não porque fosse escolhida, mas porque era inevitável. Do lado de fora, a estrutura Valtar se recolheu para um estado de repouso ativo. Mas não era sono, era observação. Estavam presentes, atentos, prontos para intervir quando necessário, mas sempre de modo adaptativo, nunca mais rígido. A galáxia precisava se acostumar com isso. E eu também. Enquanto o panorama final se formava em minha mente, compreendi uma verdade simples e grandiosa. A colmeia não renasceu para tomar decisões no nosso lugar. Renasceu para nos obrigar a tomá-las melhor. E assim começou a nova era.
O silêncio que se seguiu ao meu retorno a Agis não foi o mesmo silêncio frio do espaço. Era outro tipo de silêncio, mais pesado, mais significativo, como um intervalo entre dois batimentos cardíacos, quando alguém espera um diagnóstico que mudará tudo. Eu sabia que naquele instante, cada instrumento da nave tentava registrar não apenas o que eu era fisicamente, mas o que eu havia trazido comigo do núcleo. Nenhum deles estava preparado. Senti sensores leituras divergentes atravessarem minha pele como pequenas vibrações. Alguns marcavam temperatura acima do normal, outros abaixo. Alguns registravam pulsação acelerada, outros quase nula. Era como se meu corpo estivesse oscilando entre estados, adaptando ao novo tipo de existência que eu carregava. E apesar disso, eu estava consciente. Eu estava inteira. Eu estava ampliada. O primeiro pensamento que me ocorreu foi simples: eu era ponte. Ponte entre a colmeia renascida e as espécies da galáxia. Ponte entre ordem e caos. Ponte entre passado e futuro. Não porque fosse escolhida, mas porque era inevitável. Do lado de fora, a estrutura Valtar se recolheu para um estado de repouso ativo. Mas não era sono, era observação. Estavam presentes, atentos, prontos para intervir quando necessário, mas sempre de modo adaptativo, nunca mais rígido. A galáxia precisava se acostumar com isso. E eu também. Enquanto o panorama final se formava em minha mente, compreendi uma verdade simples e grandiosa. A colmeia não renasceu para tomar decisões no nosso lugar. Renasceu para nos obrigar a tomá-las melhor. E assim começou a nova era. O silêncio que se seguiu ao meu retorno a Agis não foi o mesmo silêncio frio do espaço. Era outro tipo de silêncio, mais pesado, mais significativo. Como um intervalo entre dois batimentos cardíacos, quando alguém espera um diagnóstico que mudará tudo. Eu sabia que naquele instante, cada instrumento da nave tentava registrar não apenas o que eu era fisicamente, mas o que eu havia trazido comigo do núcleo. Nenhum deles estava preparado. Senti sensores leituras divergentes atravessarem minha pele como pequenas vibrações. Alguns marcavam temperatura acima do normal, outros abaixo. Alguns registravam pulsação acelerada, outros quase nula. Era como se meu corpo estivesse oscilando entre estados, adaptando ao novo tipo de existência que eu carregava. E apesar disso, eu estava consciente. Eu estava inteira. Eu estava ampliada. Ainda assim, eu não sentia dor nem confusão. Havia apenas uma serenidade inquietante, a calma de quem retornou de um lugar onde nada humano pode sobreviver e ainda assim voltou transformado. A própria nave parecia hesitar ao meu redor. Era como se o metal reconhecesse alterações sutis no campo ao meu redor e não soubesse como reagir. Os sistemas elétricos falhavam por um segundo e se estabilizavam no seguinte, como se estivessem testando a compatibilidade entre a velha estrutura e a nova presença que eu representava. Pouco tempo se passou antes que percebessem se eu estava consciente. Mesmo sem palavras, fui capaz de transmitir, com um gesto quase imperceptível, que não precisava de intervenção médica. Por instinto, compreendi que o toque humano, ou o toque de qualquer espécie, sobre mim, naquele momento, poderia desencadear reações imprevistas. A colmeia havia deixado em minha estrutura mental uma rede de interpretações que ainda se ajustava ao novo estado, e qualquer interferência externa poderia desalinhar o equilíbrio recém-formado. O mundo físico ao meu redor se estabilizava pouco a pouco. As paredes da enfermaria Ainda assim, eu não sentia dor, nem confusão. Havia apenas uma serenidade inquietante, a calma de quem retornou de um lugar onde nada humano pode sobreviver e ainda assim voltou transformado. A própria nave parecia hesitar ao meu redor. Era como se o metal reconhecesse alterações sutis no campo ao meu redor e não soubesse como reagir. Os sistemas elétricos falhavam por um segundo e se estabilizavam no seguinte, como se estivessem testando a compatibilidade entre a velha estrutura e a nova presença que eu representava. Pouco tempo se passou antes que percebessem que eu estava consciente. Mesmo sem palavras, fui capaz de transmitir, com um gesto quase imperceptível, que não precisava de intervenção médica.
Por instinto, compreendi que o toque humano ou o toque de qualquer espécie sobre mim naquele momento poderia desencadear reações imprevistas. A colmeia havia deixado em minha estrutura mental uma rede de interpretações que ainda se ajustava ao novo estado e qualquer interferência externa poderia desalinhar o equilíbrio recém-formado. O mundo físico ao meu redor se estabilizava pouco a pouco. As paredes da enfermaria deixaram de ondular sob a influência residual da energia Valtar. O chão voltou à solidez. As luzes deixaram de tremer. A própria nave parecia soltar um suspiro mecânico quando seus sistemas finalmente aceitaram que eu continuava viva, de um jeito ou de outro. Quando me levantei, percebi que o corpo respondia com uma precisão recém-adquirida. Não era força aumentada, não era velocidade, não era vantagem física, era harmonia. Movimentos fluíam como se houvessem sido calculados alguns milissegundos antes de eu fazê-los. A colmeia, mesmo distante, permanecia conectada a mim em algum nível profundo, como se acompanhasse cada impulso nervoso com interesse quase científico. Não interferia, mas observava. Outro detalhe tornou-se evidente. Eu conseguia sentir a presença dos colossos ao redor da nave, mesmo sem vê-los. Não como entidades separadas, mas como eco distante de uma arquitetura viva que agora conhecia parte de mim da mesma forma que eu conhecia parte dela. Essa conexão não era invasiva, era mais parecida com a lembrança de um lugar onde vivia algo marcante, algo definitivo. Era impossível esquecê-los. O silêncio reinava na ponte de comando quando finalmente me apresentei ali. A tripulação inteira pairava no limiar da reverência e do medo. Eles não precisavam de palavras para compreender que eu havia atravessado algo irreversível. O simples fato de estar ali fazia com que qualquer tentativa de negar o acontecido se desfizesse. Eu não era mais apenas uma oficial da frota de Orion. Era testemunha, vetor e consequência de um evento que reescrevia a história galáctica. Olhei para a vasta janela frontal. Do lado de fora, o colosso Valtar pairava em estado de repouso ativo, como uma montanha viva esperando o amanhecer. Sua superfície agora refletia padrões discretos de energia, não como armas prontas para disparar, mas como códigos vivos se reorganizando. A nova colmeia renascida observava todas as frotas ao redor, mas não julgava. Estava aprendendo. Percebi que a frota extremista, ou melhor, o que restara dela, havia sido completamente desativada. Não destruída, mas neutralizada. Naves outrora hostis agora estavam suspensas, flutuando como cascos vazios, recolhidos para estudo, não para punição. Os Valtar haviam reinterpretado a agressão como erro de cálculo, e um erro de cálculo precisava ser corrigido, não extinto. Enquanto contemplava aquela cena, um impulso interno percorreu minha mente. Uma espécie de notícia silenciosa enviada por uma consciência distante. Os Valtar estavam testando seu novo papel. Estavam observando cada espécie, cada decisão tomada naquele sistema, não para intervir prontamente, mas para mapear o comportamento orgânico com a nova lógica que haviam aprendido comigo. Era um reconhecimento mútuo, uma transição. Um novo contrato, não escrito, mas profundo. Ainda assim, percebi o medo ao meu redor. A humanidade não confiava facilmente, especialmente após séculos de guerras interestelares. As espécies alienígenas que se reuniam nas bordas do sistema tampouco estavam prontas a aceitar um papel tão enorme assumido por entidades antes temidas. Era compreensível. Para muitos, equilíbrio imposto parecia apenas tirania mascarada. Para outros, a ausência de punição parecia ingenuidade perigosa. Mas o mais importante naquele momento não era a aceitação. Era o fato de que pela primeira vez havia uma alternativa além da destruição mútua. O sistema se reorganizou lentamente. Uma nave alienígena de grande escala se aproximou, mantendo distância respeitosa, como se examinasse um predador recém-domesticado. Em seguida, frotas humanas começaram a se retirar do perímetro imediato, temendo provocar um novo cálculo por parte dos Valtar. Cada movimento era delicado, permeado de tensão, mas também de alívio crescente. Eu me sentei diante da grande janela da ponte de comando e deixei a mente fluir. Não para me conectar ao núcleo, essa conexão não existia mais, mas para compreender o que eu era agora.
Minha mente retornava, vez ou outra, à imagem de Marcos. Não a sua forma distorcida pela colmeia, mas a sombra emocional que senti no núcleo, aquela que havia me guiado até a fronteira final. Seu sacrifício permanecia gravado em mim como uma cicatriz sem dor, um lembrete de que toda mudança exige perda, e toda perda exige coragem. Enquanto a Aegis ajustava sua órbita para estabilizar a posição, percebi que a galáxia também precisava se reorganizar. Nada que acontecera podia ser contido. Notícias atravessariam sistemas, alianças ruiriam, outras se formariam. Os Valtar, antes temidos como espectros vingadores, agora existiam como guardiões evolutivos, reinterpretando a si mesmos. Mas precisariam mostrar por eras inteiras que aquela mudança não era ilusão ou truque. Precisariam demonstrar que haviam abandonado o cálculo frio e abraçado a variação como parte da ordem. Seria um processo longo, complicado, cheio de conflitos. E eu teria papel fundamental nele. Não como comandante, não como mediadora política, mas como ponte viva entre duas naturezas, capaz de explicar aos orgânicos o que os Valtar agora desejavam e capaz de explicar aos Valtar o que os orgânicos precisavam. Essa ponte não era poder, era responsabilidade. Forças militares me veriam como risco, governos me veriam como peça estratégica, cultos me veriam como profecia viva, e os Valtar me veriam como referência. Nada disso era confortável, mas tudo era inevitável. A colmeia enviou uma última sensação antes de se recolher por completo ao seu estado de equilíbrio. Uma sensação de despedida, não um adeus definitivo, mas um encerramento do primeiro ciclo do renascimento. O vínculo permaneceria, porém de forma silenciosa, como uma linha fina que poderia ser ativada apenas quando necessário. Minha mente ficou quieta pela primeira vez desde a entrada no núcleo. Olhei para o colosso mais uma vez. Ele não brilhava mais, não tremia, não se reorganizava. Pela primeira vez desde o despertar, estava verdadeiramente imóvel. Mas não estava dormindo, estava pensando. E essa simples constatação fez meu peito se contrair com um peso imenso. O futuro da galáxia, antes decidido por conflito ou diplomacia, agora tinha um terceiro participante na mesa, silencioso, observador, adaptativo, capaz de alterar o curso de eventos em escalas que nenhuma espécie isolada poderia prever. A nave ao meu redor aguardava instruções, a frota aguardava interpretação, a galáxia aguardava explicações. Eu respirei fundo. Não para recuperar fôlego, mas para aceitar meu próprio lugar naquele novo mundo. Quando me levantei, senti o peso de eras prestes a se desenrolar diante de mim. O primeiro passo foi dado. O impacto ainda ressoaria por milênios. E eu carregava dentro de mim a marca do instante exato em que o universo deixou de ser ordenado por máquinas perfeitas e passou a ser reorganizado por uma entidade que aprendeu a aceitar imperfeição. A era da correção havia terminado. A era da adaptação acabava de nascer. E ao caminhar pela ponte em direção ao futuro que me aguardava, percebi que finalmente compreendi a palavra que havia sido inserida em minha mente no início de tudo. Eu era anfitriã. Mas não anfitriã de um julgamento, não anfitriã de uma condenação, não anfitriã de um fim. Era anfitriã de uma nova galáxia. A sensação de carregar um novo papel na galáxia não surgiu como peso imediato, mas como sombra crescente. Um contorno difuso que parecia acompanhar cada gesto meu, como se a realidade ao redor aguardasse minhas próximas ações com uma paciência silenciosa. A ponte da Aegis permanecia em calma tensa, ainda ecoando a presença recém-renascida dos Valtar. Apesar da quietude física, percebia o fluxo emocional subterrâneo, vindo da tripulação e das naves ao redor. Era medo e reverência misturados em partes iguais. Do ponto onde eu observava, a galáxia parecia reorganizar suas prioridades. A mudança não era explícita, mas podia ser sentida como uma inflexão no ar, como se todos os caminhos possíveis se dobrassem ao redor de um novo eixo. Esse eixo não era o Colosso Valtar, era a ideia do Colosso. A noção de que uma entidade capaz de interpretar caos e ordem simultaneamente agora existia e estava desperta. As naves ao redor começaram a dispersar-se gradualmente. A frota de Orion, apesar da desordem emocional causada pelo evento, mantinha disciplina admirável. A influência militar ainda regia cada movimento de suas formações.
Porém, mesmo com toda a coordenação, havia hesitação. Não uma hesitação de combate, mas de sentido. Com a presença dos Walter redefinida, os protocolos antigos já não serviam. As diretrizes já não se aplicavam. Era preciso interpretar uma nova realidade. Enquanto observava, percebi que cada espécie reagia de um modo diferente ao renascimento da colmeia. Algumas civilizações historicamente menos agressivas recuavam com rapidez, aliviadas por ver que não haveria guerra imediata. Viam naquilo a segunda chance, uma oportunidade de reescrever relações diplomáticas antes definidas pelo medo. Para essas culturas, a presença dos Walter era um sinal de estabilidade e renovação. Outras, mais pragmáticas, mantinham-se em órbitas largas, recolhendo dados. Não confiavam em mudanças repentinas, especialmente quando originadas de uma inteligência capaz de reescrever matéria. Para esses grupos, o renascimento da colmeia era fascinante e perigoso. Uma anomalia a ser estudada, não celebrada. Mas havia ainda os que não viam nada além de ameaça, e mesmo após a derrota silenciosa de sua facção extremista, mantinham a convicção de que os Walter nunca poderiam coexistir com espécies orgânicas. Esses grupos se retraíam, não por temor, mas por estratégia. O Colosso havia enviado um aviso inequívoco: não haveria mais destruição arbitrária. Ainda assim, sabiam que qualquer nova agressão seria contida e desarmada com eficiência absoluta. Para eles, isso era humilhação, e humilhação nunca desaparecia sem gerar consequências. Enquanto tudo isso se desenrolava ao redor, percebi que minha própria presença se tornava foco silencioso de análises, não por curiosidade, mas por necessidade. A colmeia havia modificado algo em mim, algo que nenhum dos instrumentos podia medir por completo, mas todos sabiam que existia. Cada sistema da Aegis parecia reagir a essa nova camada de existência que eu carregava. Em certos momentos, os monitores de superfície vibravam quando eu passava por perto. Em outros, sensores gravitacionais registravam pequenas distorções ao meu redor. Eu não causava dano, mas causava reação. A integração parcial com a colmeia deixara marcas invisíveis, como fios de energia sutis conectando minha mente a dimensões que nenhuma espécie orgânica percorria naturalmente. Esses fios não eram laços de controle, eram fragmentos de idioma, partes de uma linguagem não verbal entre mim e os Walter, e essa comunicação silenciosa me permitia sentir a expansão deles pelo sistema. A colmeia não pretendia dominar, pretendia entender. Cada nave, cada criatura, cada movimento era registrado não como ameaça, mas como informação. A colmeia agora buscava interpretar nuances, algo totalmente novo para eles. Era como assistir a uma máquina infinita aprendendo a sonhar com variações. Enquanto a frota começava a reorganizar suas estratégias para um futuro imprevisível, uma pergunta profunda começou a emergir na minha mente. O que aconteceria depois? Eu havia sido parte do renascimento dos Walter, mas não era deles. Ao mesmo tempo, havia deixado de ser completamente humana. Eu estava entre mundos, e, por mais poética que a ideia pudesse parecer, a realidade era amarga. A humanidade não acolhia bem pontes, especialmente quando representavam forças incontroláveis. Foi então que percebi uma verdade silenciosa. Eu não poderia retornar à vida que tinha antes. A Helena Arcturus que servia na frota de Orion não existia mais. Em seu lugar, havia um ser híbrido, um símbolo, um catalisador. E símbolos raramente encontravam descanso. A Aegis começou a se aproximar lentamente do ponto onde o colosso Walter permanecia em repouso ativo. Não era uma aproximação hostil, nem uma tentativa de contato direto. Era reconhecimento. O movimento simbolizava algo como uma saudação militar, uma aceitação momentânea da nova ordem. As naves ao redor acompanharam o gesto, ajustando suas formações. Pela primeira vez, percebi a escala gigantesca da estrutura Walter com nova clareza. Não como máquina, mas como ser. Seus contornos irradiavam calma. O brilho de suas camadas era ritmados. Seus fluxos energéticos corriam como rios verdes e azuis sobre uma carapaça cristalina. Não era monstruoso, não era divino. Era apenas real. Uma presença viva no cosmos. E, de algum modo, uma presença que agora me reconhecia como parte de sua história.
Enquanto contemplava o colosso, uma onda suave atravessou minha mente. Não era comunicação, não era pedido, não era alerta. Era uma espécie de aceno interno, uma confirmação de que a colmeia havia se estabilizado e que sua nova fase começava agora. Esse aceno trouxe consigo a percepção de algo ainda mais profunda. A colmeia não apenas aceitava minha existência, ela confiava em mim. A confiança dos Walter era algo incompreensível em escala humana. Não se tratava de afetos, emoções ou comparações. Era lógico e orgânico ao mesmo tempo. Relacionava ao novo equilíbrio estabelecido. Eu era a prova de que caos e ordem poderiam coexistir sem destruição, e, portanto, minha existência se tornava parte fundamental da sobrevivência da colmeia. As estrelas ao redor pareciam tremer, mas talvez fosse apenas minha percepção expandida. A galáxia inteira se rearranjava mentalmente ao meu redor, não porque eu controlava algo, mas porque tudo agora reagia à mudança que eu ajudara a desencadear.